Meus irmãos, estamos reconectando aqui, que o papo estava tão agradável, que passou tão rápido, que a gente acabou, eu mesmo que estou conduzindo aqui, eu acabei não controlando o tempo, então eu estou voltando aqui a live, reiniciando, para que possamos continuar. O nosso pastor aqui está de volta, se eu chamar ele, vão se reconectando aí, porque o papo está instrutivo, tá instigante e está realmente nos sendo muito útil nessa tarde. Então, glórias a Deus. Aleluia. Eu Perdão, estava pastor, tão, eu acho que eu estava caiu tão aqui. envolvido. Não, não caiu não. Acabou o tempo. Ah, Passou. acabou o tempo. Ih, Passou. rapaz. Estava tão bacana que a gente não viu o tempo passar. Eu também não me É, liguei. Jesus. Ô, Como, glória. como condutor aqui, eu não me apercebi do tempo e glória a Deus, Mas tá mas dá bom. tempo da gente continuar. Os irmãos estão voltando, não vamos Isso. perder nada. Se Deus quiser, eles vão É, estar aí nos acompanhando. É coisa boa aqui nessa tarde. Pode ficar à coisa boa. vontade. Olha, a Daiane, ela, eu acho que a Daiane, pelo Cat, eu acho que é quem eu conheço. Um abraço, Daiane. Ela está conectada aqui. Eu acho que sim. Se eu tiver errado, é tua ovelha, a Daiane, ou pastor Não, Júnior? não, Daiane não. Então, eu acho que é quem eu conheço. Um abraço, viu? Um abraço para os seus pais. Uhum. Eles estiveram num encontro, num jantar de casais conosco, um casal abençoado, viu? Bacana. Mas A então passagem que o vamos. irmão estava falando é 2 Coríntios Achou? 3,18, 2 Coríntios 3,18. Obrigado. Eu ia falar 3:16, mas obrigado, obrigado, obrigado. Mas então, o pessoal vai entrando, né? Daqui a pouco eles vão de volta. Isso, eles É. vão se ligar, mas de qualquer forma vai ficar gravada. Eu vou fazer a edição das duas e vou postar Ah, depois, tá. disponibilizar ela na íntegra, sem perder nada. Por isso que é Então vamos importante a gente continuar não aqui. cortar, continuar para não Isso. cortar o raciocínio. Então vamos continuar. Isso. Como eu estava falando, 2 Coríntios 3:18, ele vai dizer isso, né? Refletindo como um espelho a imagem do Senhor. Essa frase, ela está totalmente conectada do apóstolo Paulo a uma argumentação que ele diz anterior, que ele vai dizer assim: nós não somos como Moisés, que punha um véu para esconder a glória que já tinha ido. Falando daquela passagem de Moisés, que ele tinha Uhum. subido ao monte, descido com o rosto brilhando, e depois ele coloca um véu, mas aí a glória se foi, e Moisés continuava com o véu para dizer ao povo que ainda estava glorificado. O apóstolo Paulo diz assim: nós não somos como ele. Porque isso era um fingimento. Eu acho isso corajoso do apóstolo Paulo, que ele está Uhum. falando até mesmo contra o grande Moisés. Rapaz. Ele está falando, Uhum. Moisés fazia uma artimanha. Nós não somos como Moisés. Nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a imagem do Senhor. Somos transformados de glória em glória a sua imagem. Olha, isso quer dizer que nós não temos conversas ocultas. Nós somos público, nós somos pessoas que têm que tirar o véu e colocar a nossa cara mesmo. A pessoa tem que nos conhecer quem somos verdadeiramente. Isso é santidade. O membro tem que chegar em minha igreja e me encontrar aqui a qualquer hora, a qualquer momento, eu, minha esposa e meu filho. Uhum. E, aliás, um grande abraço para minha esposa Vereni, meu filho Amém. Gustavo. E tem que encontrar a mesma pessoa. Não, não posso chegar aqui, não. Não, agora eu não sou pastor, não, sou pastor só lá na igreja. Sabe, a santidade, ela é uma santidade pública, total, que envolve todo o nosso ser, toda a nossa alma, com todo nosso entendimento. Então, não haverá avivamento se não ocorrer santidade no nosso coração antes, porque senão será um desfile de correria para disputa de quem tem os melhores dons. Isso ocorreu na igreja de Corinto. Isso ocorreu na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto ocorreu uma disputa para saber quem tinha os melhores dons. Uhum. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ó, no capítulo 12, ele vai falar todos os dons, depois vai falar assim, o finalzinho, olha, tudo isso aí é muito bom, mas eu passo a lhe mostrar um caminho mais excelente. E esse caminho mais excelente, ele começa a dizer, se eu não tivesse amor, nada disso seria. Que é o capítulo 13. Então,
amor, sobretudo, nos nossos corações, é o que deve ser para alcançarmos santidade. Alcançando santidade, o avivamento vem com certeza, pois Deus é quem deseja isso, derramar a sua graça, o seu amor, o seu Espírito sobre nós, isso não tenha dúvida. Realmente, o que tem acontecido, algo interessante, tem 2 dias que eu me reviro na cama, e hoje eu parei, por que que eu não tenho dormido de madrugada? E Deus falando no meu coração agora de manhã, não falou na madrugada não, esperou a minha atitude. E eu conversando com a minha esposa, e nós chegamos à seguinte conclusão: Ele queria que nós orássemos, e nós relutamos em não orar. E isso é uma realidade, porque todas as vezes que eu tenho orado de madrugada, naquele momento em que me vem a lembrança da necessidade de intercessão, Deus sempre tem nos visitado. Tenho sentido uma presença assim, eu até comentei que há muito tempo não sentia, não que não viesse sentindo, mas uma presença tão especial, tão diferenciada, que me faz realmente entender que Deus quer passar mais tempo conosco, para continuar nos inspirando e reavivar aquilo que não pode jamais se apagar, não pode ser esquecido, não pode ser descartado. Realmente a igreja de Corinto, ela vivia uma divisão, vivia até uma espécie de cristão categoria A e classe B, ou lado A, ou lado B, e se perderam por aí. E às vezes a gente fica entrando nesses debates, né? Mas na verdade eu acredito assim, pastor, que todos aqueles que provarem o derramamento, o beber do Espírito Santo, né? O provar do Espírito Santo, eles serão impactados de tal sorte que essa divisão ela tende a se estancar. Porque quando nós falamos a mesma língua, quando a gente fala, igual nós estamos conversando aqui, falando do Espírito Santo, do avivamento, a gente está sentindo uma testificação, apesar de não estar no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, geográfico, a nossa voz, a nossa imagem está indo no meio virtual, mas veja bem que o Espírito Santo ele não é virtual, ele é real. E ele testifica por meio de nós e através de nós. E é justamente essa tensão que hoje existe hoje no nosso meio, quem sabe não seja, eu até acredito, não vou falar quem sabe, porque se eu colocar dúvida não vai haver certeza no meu coração, e a boca fala quando o coração está cheio. A certeza que eu tenho é que realmente precisamos nos igualar no sentido de nos deixar ser cheios, ser usados, ser inspirados pelo Espírito Santo, porque aí não vai haver concordância. Lógico que a multiforma de Deus agir e a diversidade dos dons vai nos levar a trilhar caminhos. Por exemplo, Deus me inspirou a criar esse canal e a trabalhar aqui. E a inspirar outros, que eu creio que é o que tem acontecido. Agora, existe outros que Deus inspirou de outra forma. Agora, se a gente perder tempo, o irmão está certo, o irmão A está certo, o irmão B está errado, a forma que o irmão está fazendo não faria ou faria diferente, isso aí são pormenores que a gente rouba o tempo da gente, quando a gente deveria estar buscando aqui aproveitar. Por exemplo, eu creio que tem irmãos aqui que já aproveitaram, já até extraíram algum conteúdo para ser inspirado, para também edificar outras pessoas, da mesma forma que eu estou sendo edificado e tenho me colocado nesse propósito de permitir que Deus edifique tantos quanto Ele alcançar. E aí, pastor, eu acredito assim que os nossos maiores problemas realmente são de questões interpretativas no campo teológico, sim, mas estamos pecando por tentar, em algumas vezes, extinguir o Espírito Santo, ou padronizar o Espírito Santo, ou engessar o Espírito Santo, ou abrir mão das nossas raízes, ou até, assim, como o irmão comentou, tá bacana aquele evento lá, vamos trazer para cá e copiar, que vai dar certo, deu certo lá. Eu conversei com o pastor Eliakim esses dias, ele falando, pastor, nem tudo que dá certo lá, em determinado lugar, para determinado público, para determinado povo, vai dar certo para a gente aqui. Então a gente tem que fazer essa leitura. E isso é importante. Verdade. E diante aí dessa realidade, foi até bom a gente ter voltado, porque eu deixei essa parte agora, porque eu acredito que é a parte que mais o irmão ama. Porque quando o irmão começou, o irmão falou que a especialidade era a doutrina, não é isso? De John Wesley. E é a parte da intelectualidade que é a parte final que a gente vai comentar, que a gente vai aqui navegar,
E é justamente essa parte que o irmão fica mais à vontade, é essa parte que traz essa conexão, porque nós precisamos, o maior propósito do meu coração, e o maior desejo que queima o meu coração, é tentar trazer esse link para essa juventude hoje, e nós estamos descobrindo jovens aí que, graças a Deus, estão sendo tomados por Deus, que me faz lembrar do movimento do Coração Abrasado. Daí saiu o pastor Gustavo, né, e outros pastores que ele tem me colocado em conexão com esses pastores. Então, o nosso propósito é fazer com que esses jovens olhem, olha aqui, olha para dentro da sua casa, olha para cá, para toda a herança de John Wesley, olha para essa entrega, para esse envolvimento que a gente está buscando, a gente está com a boca, com a língua, a garganta seca, tentando molhar a ponta do dedo, né, como Lázaro, para poder aliviar a gente de uma secura e tá do lado do tanque de Betesda, podendo saciar a nossa sede. É verdade. Então fique à vontade, meu pastor. Olha só, deixa eu até assim fazer uma colocação aqui, porque entrou aí o Miqueias. Miqueias é um grande amigo, ele está aí no bate-papo aí. Esse jovem aí é um jovem que ele é aqui supervisor regional da juventude wesleyana da primeira região. Está sobre os ombros desse menino aí há milhares de jovens, com certeza, porque a primeira região é muito grande nessa área. E ele tem uma preocupação exatamente dentro de tudo que o senhor falou, pastor. Tudo que o senhor falou. Ou seja, trazer para os jovens, dar acesso aos jovens da primeira região, e obviamente se puder abençoar as outras, do contexto todo wesleyano, todo o arcabouço doutrinário, teológico, histórico wesleyano. E ele tem até um canal, que eu vou até fazer uma propagandazinha dele aí, se você puder buscar no YouTube aí, busque o canal Clube Santo. Anote aí, muito fácilzinho, né? Olha o nome do canal. Posso até trazer ele numa das nossas lives aqui. Olha, se você trouxer, você será extremamente abençoado. É um menino muito bom. Assim, um menino com a capacidade intelectual muito boa, formado em filosofia, fazendo mestrado em filosofia pela UERJ. Uma área que eu amo. Rio de Janeiro. Então, pode convidar esse menino aí. Vou te passar o contato dele depois e você pode conversar. Clube Santo, é isso aí, meu querido Wilson Betester. Betester. Me perdoe aqui. Betester. Acho que sim. O Wilson, é isso aí, Clube Santo. Busque aí no YouTube que você terá um material extremamente rico. São vídeos curtos, pequenos, mas de palavras totalmente wesleyana. É nosso. É como você falou, é o nosso tanque de Betesda. É nossa água. E um canal para a juventude assim maravilhoso. Wilson. Tá? Então, bom, enfim. Então, essa preocupação de oferecer à juventude um canal que eles achem e descubram essa herança nossa, pastor Júlio, olha, é maravilhoso. Então, o senhor está de parabéns. O Wilson está dizendo aqui que ele é da Central de Mantiqueira. Aqui pertinho. Isso. Aqui pertinho de mim, da Central de Mantiqueira, primeira região. Amém, Wilson. Então, isso que o senhor está fazendo é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porque está disponibilizando isso aí para essa juventude, e despertar neles. Olha, o Wesley, não pode esquecer isso, pastor Júlio. O Wesley era um jovem, em torno de 24 anos, quando experimentou o coração abrasado. Olha só, 24, 25 anos, talvez eu não esteja precisando bem aqui, mas é maravilhoso saber disso, um jovem. Um menino de universidade. Ele estudou na melhor universidade da Inglaterra, em Oxford. Que existe essa universidade até hoje, uma das mais conceituadas. Então, é um mundo de intelectualidade, de grande conhecimento. Wesley era mestre em grego, especializado em Novo Testamento, professor de Oxford, mas com o coração abrasado. Então ele conciliava a inteligência com
a espiritualidade, ele conciliava uma cabeça intelectual forte, acadêmica, com o coração aquecido. Experimentava o estudo profundo da palavra de Deus teologicamente, mas com a presença do Espírito Santo. Você imagine Aleluia. o Wesley, Maravilha. olha só, um professor de Oxford, mestre, formado em teologia, especializado em Novo Testamento, falando grego, falando alemão, falando latim, falando obviamente inglês, que ele era, vai para uma reunião, e só para citar uma delas, vai para uma reunião e lá para as tantas da noite, ao cair lá das noites, da madrugada, o Espírito Santo de Deus cai sobre todos e ele vai ao chão em choro e lágrimas e prantos e ele relata no livro, no seu diário, dizendo que ficou como todos como que embebecidos pelo Espírito Santo caído ao chão. Olha, um intelectual. E depois, aí os jovens têm vergonha de ser um pentecostal? Ou, melhor dizendo, um wesleyano, que eu prefiro. Se eu me perdoe, eu não gosto muito de trazer a ideia de que somos pentecostais, não. Eu gosto de dizer a ideia de que somos wesleyanos. Amém. Eu gosto de dizer isso. Não é verdade. Eu acho que nós temos condição de caminhar e trilhar o nosso caminho, com todo respeito ao movimento pentecostal, mas eu acho que nós temos que trilhar o nosso caminho. Deixa eu fazer um outro registro aqui, pastor Júlio, que tem um rapaz aqui um jovem também, muito bom, é o Wesley, ele é de Bom Jesus de Tabapuana. Ele é um jovem que trabalha com adolescente, tem uma pegada muito boa, Deus abençoe a tua vida, Wesley. Eu até tenho que mandar um recado, Wesley, seu caso está com um tesoureiro, tá bom? Ele sabe o que é. Então, a gente estava caminhando aí. Tem mais gente que entrou aí, Paloma, Murilo. Murilo estava conosco já? Murilo, acho que estava. Murilo, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, Murilo é um jovem de minha igreja. Se não for... que eles voltaram, Amanda, eles estão voltando, né? Amanda Stenkoff é uma membro de minha igreja, uma menina super talentosa também. Enfim, tem uma turma boa aí, turma boa mesmo. Bacana. Aí, Murilo Cabral, isso aí. Wesley, Deus abençoe, viu? Mas então, pastor, voltando aqui, essa inspiração para essa juventude conhecer esse legado metodista wesleyana, acho que é um dever nosso. E eu me coloco sempre à disposição para falar sobre isso, me dou para isso, e todo o fruto de minha pesquisa é em cima disso, para oferecer à nossa denominação algo que ela tenha substância, não é caminhar por um avivamento, me perdoe, do rodopio, sem sentido. Estou falando contra, não. Se a pessoa quiser rodopiar, ela que rode, não sem problema nenhum. Mas sem sentido não pode, né? Então, tem que se ter um sentido naquilo que está fazendo. E essa juventude precisa conhecer isso. E eu aconselho todo mundo, mas em especial aos mais jovens aí, a pesquisarem sobre o Wesley. Posso indicar vários livros aqui. É pena que eu não separei eles aqui, né? Deixa eu ver se eu separei alguns aqui. Eu tenho alguns aqui que eu posso mostrar para vocês depois. Tem alguns, não todos. Parece que ele tem um John Wesley e a modernidade, né? Acho que o diário John seja Wesley. aquele que realmente mais evoca que mais nos aproxima daquilo que nós acreditamos, ou daquilo que nós estamos procurando usar como transição. Testemunhal dele. John Wesley, pastor, ele usava, ele era tão metódico na busca pelo conhecimento que ele estudava todas as áreas, né? Todas elas. Me perdoe que eu estou abaixando aqui, que eu estou pegando os livros aqui, tá bom? Mas ele era um homem extremamente eclético. Eu diria que ele é um homem que ele estudava desde o grego,
porque ele gostava muito o Wesley tinha um problema com a sua salvação, né? Deixa eu então só fazer uma pegadazinha aqui que eu acho interessante. Como eu falei lá no início da nossa conversa, o Wesley foi criado na igreja anglicana desde o ventre de sua mãe. Seu pai pastor, seu avô pastor, seu bisavô pastor. Então olha só. Mas ele tinha um problema da certeza da salvação. Então ele tinha muitas dificuldades de compreender como é a salvação, porque ele recebeu de herança teológica da igreja anglicana a salvação pelas obras. Então ele tomava ceia toda semana, para você ter uma ideia, porque ele ficava com medo de Jesus voltar e ele não está em comunhão com Cristo. Você vê. Ele orava, jejuava constantemente, porque ele tinha medo de perder o contato com Cristo. E essa busca pela salvação não era satisfatória, porque ele queria a salvação pelas obras. Ele só vai se apropriar disso depois, eu não posso me alongar, né? Mas depois de conversas com moravianos, com um grande amigo dele, que foi um homem chamado Peter Boller, um moraviano, que indicou ele a ir à rua Aldersgate, e então lá ele tem a experiência do coração abrasado. Mas o Wesley, ele tinha essa dificuldade de certeza da salvação. Por ter essa dificuldade de certeza da salvação, ele era um homem muito medroso. Mas depois da experiência do Espírito Santo, isso modificou o Wesley. E transformou ele de forma que ele passou a ser uma pessoa ousada. Ele passou a ser uma pessoa destemida, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Cristo. Então, cheio do Espírito Santo, ele começou a escrever coisas, a formar estruturas eclesiásticas. Ele desenvolveu todo o chamado Clube Santo, que depois se transformou numa ideia de sociedades metodistas, os grupos de bands, os grupos de ágapes, vários outros grupos. Então, isso tudo por uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. E ele serviu a Deus de forma bastante acadêmica, porém cheia do Espírito Santo de Deus. Eu peguei alguns livros, eu não queria cortar meu raciocínio, mas assim, só para mostrar o pastor, porque de repente a galera goste, e assim, se quiser, vai ficar gravado aí, então o pessoal pode querer voltar. Certeza. E eles podem. Eu não vou mostrar todos, não, tá? Mas eu vou mostrar alguns aqui, que eu acho interessante. Olha, esse livro aqui, ó, aqui, ó, Viver a Graça. Esse aqui é o melhor livro de teologia wesleyana. Viver a Graça, um compêndio de teologia metodista, do Walter Kleibert. Olha, maravilhoso. Se alguém desejar comprar, maravilhoso. Indico. Teologia sistemática de Wesley. Muito bom. Esse livro aqui, deixa eu trocar aqui. Esse aqui, é um volume só, né? Um volume só. Esse livro aqui já é um livro que vai falar sobre a teologia, a doutrina da perfeição cristã, santidade. Tá? Doutrina da perfeição cristã, que é muito importante para Wesley. Este livro aqui já é um livro de teologia sistemática também, chamado Uma Teologia do Amor, a dinâmica do pensamento wesleyano, da Wilcorp. Ela é uma mulher, uma teóloga maravilhosa. Então, se a galera pode ir anotando aí depois, vai ficar gravado, o povo pode procurar depois. Esse livro aqui é o que eu estou lendo agora. Eu fiz aqui a apresentação desse livro. Isso aqui foi editado por um amigo meu, ele é da editora Sal Cultural. Ele muito boa editora. Excelente editora. Esse aqui eu fiz a apresentação dele aqui, ó. Ele pediu para eu escrever essa apresentação e eu escrevi para ele. Tá aqui. Esse livro é De Aldersgate a Azusa. A conexão entre o metodismo e o pentecostalismo. Esse livro é maravilhoso. Isso é muito importante para estudar, assim, como nós temos a ligação com o movimento pentecostal.
Não somos o movimento pentecostal, mas nós temos uma forte ligação com eles. Por isso que eu falei, por isso que eu te disse lá antes, eu falei, eu prefiro chamar de wesleyano. Isso não significa, deixa claro que isso não significa não crer no batismo com o Espírito Santo, não crer no falar em língua, não é nada disso não, é uma questão acadêmica, né, de se propor, né. Esse aqui é um livro fininho, mas muito bom, sobre o que é teologia arminiana. Ótimo. A gente precisa saber a teologia arminiana. Isso é ótimo. Olha, esse livrozinho aqui, ó, é de teologia sistemática também, teologia de Wesley. Olha, teologia de John Wesley, o amor santo e a forma da graça. Esse aqui da CPAD, esse livro. Muito bom também. Teologia sistemática de Wesley. Esse aqui é teologia... Oh, Jesus. Esse aqui é escatologia. É livro de escatologia wesleyana. Que é importante, viu? Importante. Não, mais por dias atuais, muito mais agora. Muito. Isso aqui é muito importante para os dias atuais. Tá? Esse aqui é um livro mais... isso aqui é uma tese de doutorado do Renders, que é um teólogo metodista, que é Andar como Cristo Andou, a salvação social em John Wesley. Muito bom esse livro. Enfim, tem outros aqui, mas eu não vou colocar aqui não, senão a gente vai atrapalhar aqui a live. Mas eu acho que é importante dar esse material para a turma aí, principalmente para os jovens. Ótimo, né? porque ele saber. foi influenciado também, né? John Wesley foi influenciado também, e assim, eu queria destacar uma obra que eu comecei a ler, pastor. Olha, eu vou ser sincero com o irmão, aquela obra, todas as vezes que a gente lê ela nos leva a uma profunda reflexão e nos aproxima um pouco daquilo que John Wesley sentia, porque Imitação de Cristo, de A. Campos, né? Do Thomas A. Campos. Isso, Thomas A. Campos. Essa obra influenciou muito John Wesley. Essa obra aí, ela é uma das obras bases da influência pietista de Wesley. Perdão, para minha tosse. A influência não pietista. Eu vou usar outro nome aqui, que as pessoas às vezes se escandalizam, não? Mas a influência mística de Wesley. Veja, mística, não no sentido misticista, ou misticismo, mas no sentido do mistério. Ou seja, Wesley, ele recebe de Thomas A. Kempis, não só de Jeremias Taylor, Thomas A. Kempis, ele influenciou fortemente. E William Law foi o outro escritor contemporâneo de Wesley que influenciou ele e muito. Então esse livro realmente é boa dica de leitura, maravilhosa, que influenciou Wesley e pode continuar influenciando a turma aí. Okay. Mas o irmão quer caminhar agora para falar um pouquinho sobre a teologia de John Wesley, que é a área que o irmão falou que fez todo o seu trabalho. Então fique à vontade, que aí assim a gente alcança esse público. Já tem um pessoal aí que realmente... Eu tenho conversado com alguns jovens, pastor, que a gente vive hoje numa geração que ela é incentivada até pelo clamor do mercado de trabalho, que exige que o jovem não tenha apenas uma qualificação, mas tenha mais de uma, né? Então os jovens estão tendo um acesso muito maior às universidades, e dentro da universidade o conflito existencial é maior. E aí nos causa uma preocupação, porque esses jovens vão para lá sem essa base, tudo isso que nós falamos aqui é uma base substancial para que o jovem, quando chegue num lugar como esse, ele possa se posicionar de forma convicta e com qualidade, né? E espiritualidade. Mas a gente sabe que há muitos jovens aí em conflito, justamente por isso. Porque a teologia, eu não quero aqui puxar a sardinha para o nosso prato, não é esse o propósito. Pelo contrário, a gente está muito focado naquilo que o John Wesley falou, a questão do equilíbrio, a questão de aprender com o diferente, com as diferenças.
mas assim, a gente tem se encantado muito pela literatura reformada, que nos apresenta quase que um material pronto, uma fórmula pronta, né? E a gente está muito encantado também pela metodologia de 2 passos, 3 passos. Para tudo que a gente vai pensar em fazer em termos de projeto, tem 1, 2, 3 passos. Me lembro daquela brincadeirinha de amarelinha, pulando, Isso. pulando, pulando, até pula. Pula uma casa e chega lá na frente para pular o obstáculo. Na verdade, realmente, se a gente for ilustrar com a brincadeira da amarelinha, é mais ou menos por aí. Eu tenho um obstáculo na frente, então eu pego uma literatura que me ensina a pular aquele obstáculo e chegar numa resposta pronta do outro lado. E aí, quando chega na faculdade, meio que se perde. Não é? Se perde, porque lá vai encontrar filósofos, vai encontrar pessoas que têm uma teoria muito mais aprofundada e vai ver que a gente não criou base, porque justamente esse salto de tantos passos para chegar no sucesso, você pode até chegar. A maioria chega, é uma frustração tremenda, porque não consegue. Mas aquele que chega, ele chega sem base, porque quando ele passa a dificuldade, ele sente que ele deixou alguma coisa para trás. Talvez seja isso, meu pastor, essa realidade que a gente está vivendo. É verdade, é verdade. Aliás, eu assim, apresentei todas essas literaturas aqui, porque, como você disse, rapaz, o povo não conhecendo, não sabendo que nós temos isso daqui, como livros e produtos acadêmicos e tal, acaba se apaixonando e deixando-se ser influenciado por uma teologia reformada, que, volto a dizer, como você mesmo disse, nós respeitamos profundamente, mas nós temos aquilo que eu falei brincando no começo, a gente não quer ensinar ninguém a sambar, mas a gente quer dizer que a gente sabe fazer samba também, é isso. Então, a gente tem toda uma bibliografia para nos dar uma base teológica bastante boa. Mas assim, para a gente caminhar um pouquinho, não dá muito tempo aqui para a gente falar sobre teologia, porque seria muita coisa. A gente tem 17 minutos para encerrar. Pode ficar à vontade. 17? Então, eu 17. Também tenho um compromisso. Tenho um compromisso. Vamos lá. Então, olha só, vamos tocar aqui num assunto que eu acho bastante interessante, a respeito da soteriologia wesleyana. Isso. Porque eu acho que isso pode também contribuir para que muitas pessoas que ainda não se percebeu como salvo, ou não sentiu como salvo, e que tem muitas dúvidas no seu coração quanto à sua salvação. Porque, infelizmente, assim, é possível que, se você chegar em sua igreja e perguntar quem tem certeza da sua salvação, muitos irão dizer amém, no sentido de que vão dizer, mas apenas por vergonha. Mas a certeza dele escapa do coração. Então, a doutrina da soteriologia wesleyana, ela vem tratar exatamente isso, ou seja, ela vem trabalhar uma ideia de que podemos experimentar Deus no coração e sentir Deus no coração, que nos dá uma certeza de que nós somos filhos de Deus, pois o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como diz o livro de Romanos. Pois é o Espírito que testifica com o nosso coração. Então, a soteriologia wesleyana, ela parte do princípio de que a salvação não é para o pós-morte. A salvação não é uma ida ao céu, mas a salvação é um presente de Deus para os dias de hoje, para agora. Salvação não é uma ida ao céu. Salvação não é uma fuga do inferno. Nós não somos salvos do inferno. Nós somos salvos do nosso pecado, que consequentemente nos tira do inferno. Porque o primeiro aspecto da salvação é o novo nascimento. E o novo nascimento é antes arrependimento. E arrependimento de quê? De pecado. Nós não nos arrependemos porque a gente está indo para o inferno, não. A gente se arrepende porque temos pecado. Então, salvação é perdão de pecado. Salvação é arrependimento de pecado. Salvação é novo nascimento. Não o contrário. Entende? Então, dentro da soteriologia wesleyana, ele desenvolve o seu argumento dentro daquilo que ele chama de Ordo Salutis. O que é Ordo Salutis? Ordo Salutis
é a ordem da salvação. É como a salvação se processa, como ela se dá. Como eu disse, não há tempo aqui para a gente conversar sobre a soteriologia mais abrangente, mas olha, a salvação se dá... Deixa eu tentar pegar assim. Um homem caiu em pecado, totalmente depravado. O homem, ele se perdeu completamente por ter escolhido comer do fruto. Então, ele está totalmente depravado. Aí, a Bíblia diz, não há um justo sequer. Todos destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, como fazer o caminho de volta para Deus? O caminho de volta é impossível fazer por nós mesmos. Porque nós estamos como pecadores. Pecadores e cegos. Cegos não guia ninguém. Jesus Cristo já fazia essa denúncia. Não pode um cego guiar um cego. É como os fariseus. Precisamos de alguém que enxergue. E quem é que enxerga nesse mundo pecador? Ninguém. Só quem enxerga é Deus. Então Deus, por sua livre iniciativa, tomou essa iniciativa por amor a todos nós e nos fez esta luz, iluminou. Ele nos deu o caminho de volta. E nos trouxe de volta. Então, a soteriologia parte do princípio de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas como é que é esse processo? Esse processo se dá com aquilo que chamamos graça preveniente. Essa graça, mesmo todo homem caído, a humanidade caída, há uma graça que é preveniente, há uma graça que foi derramada sobre os corações de todos os seres humanos, mesmo aqueles homens ímpios, que não têm absolutamente nada de bom em si mesmo. A única coisa boa que ele tem no coração é aquilo que chamamos graça, e essa graça é o que chamamos de preveniente. Esta graça... Ih, rapaz, a gatinha chegou aí. Passou na frente, queria ficar aqui. A conversa tá tão boa que até ela foi atraída. Até ela foi atraída. Então, essa graça foi derramada sobre todos os corações de todos os seres humanos. Então, essa graça chamamos de preveniente. Ela capacita o ser humano a dizer sim ao chamado divino. Porque qual o problema? Olha só, vou entrar num terreno aqui complicado, tá? Mas qual o problema dos calvinistas acusando a todos nós? Os calvinistas nos acusam de que nós trabalhamos a salvação pelas obras. Não, nós não trabalhamos pelas obras. Eles nos acusam daquilo que nós não somos. Eles nos acusam de pelagianos. Nós não somos pelagianos. Nós somos arminianos. Então eles nos acusam de dizer que nós achamos que nós podemos fazer a salvação, então a gente se arrepende a hora que a gente quiser. Então, eu entrar na igreja, então eu posso levantar a mão, então quer dizer que eu que decido se sou salvo ou não. Não é verdade isso. Nós entendemos que o Deus derramou sobre a vida de todos os seres humanos uma graça. E essa graça é uma graça capacitadora, que capacita esse ser humano a dizer sim quando ele ouve ao chamado divino. Essa graça era necessária, porque senão todos os seres humanos, quando chegasse diante da mensagem evangélica, ele iria dizer não, porque não há nada de bom nele. Ele sempre vai recusar o mal. Ele sempre vai querer o mal. Ele sempre vai querer comer do fruto. Mas a graça que é derramada sobre nós, antecipadamente, que chamamos de graça preveniente, capacita ele a responder sim. Responder positivamente ao chamado divino. Nesse caso, essa graça foi derramada aos corações, e aquele que responde sim ao chamado divino, se arrepende dos seus pecados. E confessa os seus pecados diante de Deus. Quando ele confessa os seus pecados, ele recebe dom da parte de Deus, que é fé. Pois fé, pastor Júlio, é um dom. Fé não é um esforço humano de acreditar. Muitas pessoas acham que fé é um esforço humano. Tem muita gente entrando em crise
porque acha que tem uma fé pequena, a fé não é suficiente, a fé é fraca. Porque muitos pregadores dizem assim, você tem que ter muita fé, então você tem que provar a fé, você tem que fazer. Fé é dom de Deus. E ela está no meu coração, está no seu coração. Basta usarmos. Pois desde o dia em que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, isso foi por fé. E fé não é uma obra humana, fé é uma graça divina, fé é um dom de Deus. Fé nos capacita a viver a vida com esperança. E isso é de Deus no nosso coração. Então, o arrependimento gera fé. Fé gera novo nascimento. Então, recebemos a regeneração, que é o novo nascimento. A regeneração é de um novo homem, de uma nova pessoa, de um novo ser. Olha, todo aquele que recebeu verdadeiramente a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é um novo homem. Recebeu uma mente renovada, tem a mente de Cristo, tem a santidade no coração, tem o Espírito de Deus no coração. E esse Espírito testifica com ele, dizendo que ele é filho de Deus. Então não há dúvida quanto à sua salvação. Ele não tem dúvida de quem é o seu mestre, ele não tem dúvida de quem é o seu Senhor, porque o Espírito foi derramado sobre ele. Então ele tem fé porque o Espírito Santo é sobre ele. Ele não tem fé porque ele desejou acreditar. Não é aquela neurose de ficar dizendo, eu tenho que acreditar, eu tenho que decretar, eu tenho que profetizar. E se eu pensar de forma contrária, isso não vai acontecer. Não é pelo seu esforço, não é pelo esforço humano, é pela graça imerecida sobre nós. É o Espírito Santo de Deus que é derramado sobre nós e gera fé ao nosso coração. Então, fé leva a uma justificação, pois somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A justificação leva a uma regeneração, e a regeneração leva a um caminho de santificação. E o caminho de santificação leva a uma glorificação final, que é quando estivermos com Cristo na glória. Ou se morrermos, ou se Ele vier ao nosso encontro. E essa é a nossa bendita esperança que temos de encontrar com o nosso Mestre. E aí todo choro, toda lágrima, todo sofrimento irá passar e iremos estar na glória com Deus sempre. Mas, olha, eu não sei se aqui eu atingi aquilo que estava sendo proposto. Porque eu tentei falar aqui sem usar os termos teológicos mais profundos, né? Mas trabalhar o caminho da salvação. Eu só vou repetir aqui a Ordo Salutis, o pastor Júlio. Isso. Porque eu acho muito importante para aqueles os estudantes de teologia, para a galera que quer pesquisar mais. Olha, deixa eu falar aqui a Ordo Salutis completa wesleyana, da nossa doutrina. A Ordo Salutis é: o homem pecou, pecado chamado pecado original, depravação total. Então, depravação total, graça preveniente. Graça preveniente, arrependimento. Arrependimento, fé. Fé, justificação. Justificação, regeneração. Regeneração, santificação. Santificação, glorificação final. Glorificação final, céu, tudo de bom. Bênção eterna. Esse é o caminho da salvação na perspectiva wesleyana. A gente poderia falar cada ponto desse, sobre o que é graça preveniente, o que é depravação total, o que é fé na perspectiva wesleyana, o que é arrependimento na perspectiva wesleyana, o que é regeneração na perspectiva wesleyana, o que é justificação na perspectiva wesleyana, o que é santificação na perspectiva wesleyana, o que é glorificação final na perspectiva wesleyana. Poderíamos detalhar tudo isso, mas não dá tempo. Agora eu tenho que dizer uma coisa. Gente, a fé reformada, ou seja, a teologia reformada é muito bonita. Eles têm livros maravilhosos. Mas eu acabei de falar coisas aqui que também é tão maravilhoso quanto. E precisamos conhecer. Porque isso é que, eu creio, que isso é que vai nos levar a um verdadeiro avivamento. Amém? Aleluia. Glória, foi perfeito. Assim, não adianta a gente
achar que nós vamos esgotar o assunto e nem ficar amarrado em uma vertente, porque, como o senhor explanou muito bem, e chegou assim, atingiu o ponto que eu queria tentar aproximar, que era justamente fazer os nossos ouvintes entender que há uma riqueza tão grande na farta literatura de John Wesley e no exemplo de vida, porque nunca se viu, por meio de uma referência, como todas as outras que nós ouvimos falar, que está registradas no livro de história do cristianismo, como a de John Wesley, que tenha conseguido encontrar esse equilíbrio, essa veia, esse elo entre a teoria e a prática vivenciada por experiências extraordinárias na sua vida com o seu Senhor e a serviço do seu Senhor. Interessante destacar, com o seu Senhor e a serviço do seu Senhor. E se nós conseguirmos isso, se nós chegarmos próximo disso, a gente vai entender tudo isso que nós falamos aqui e você vai se encantar por essas obras. Você não vai desprezar todo o material que nós temos aí. Não é aqui, a gente não está pregando desprezo por qualquer tipo de literatura. Não, mas a gente quer botar um pouco aí, adoçar um pouco, vamos dizer que uma colherada a mais de açúcar ou de sal para temperar, gostei. Né? Deixar um pouco de lado o sazon e o caldo quinó, que é pronto, que é fabricado, e vamos para o sal. Que o sal é o que dá o gosto. Então, o desequilíbrio aí, o equilíbrio vai ser o sal. O velho sal que as nossas mães, avós usavam, ser tanto acessório, porque hoje tem tanto acessório que a pessoa, em vez de usar o sal, ela vai de sazão, vai de quinó, ela acaba salgando demais, porque neles também tem sal, mas um sal misturado. Então, eu agradeço aqui aos irmãos que participaram conosco, o jovem Elias, né? Ele está vibrando aqui, realmente ele fez vários comentários que não deu para acompanhar, citou algumas passagens. Jovem, está no caminho certo, se possível multiplique essa palavra. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco, vai ficar gravado e você vai poder usar esse material como ferramenta de ativação para essa busca e essa conexão aí na vida e obra de John Wesley, e daqui vai, como foi citado os livros aqui, vai poder cada vez mais se aprofundar. Quero agradecer ao nosso pastor Eli, olha, que foi acima da nossa expectativa, meu pastor. Tudo aqui é ao vivo, tudo aqui é bate-pronto. Então, mesmo que a gente tenha aqui alguma coisa ensaiada, mas acabou que eu nem usei muito material que eu tinha aqui disponível, porque é tão bom a gente deixar a pessoa à vontade. Veja que a pergunta no começo que nós pegamos como ponto de partida foi aquilo que mais encantou o irmão. E o irmão encerrou justamente com aquilo que lhe encanta. Então é esse encantamento que eu quero que nós venhamos encerrar e contagiando o nosso ouvinte aí. Fique à vontade para suas considerações finais. A gente tem aqui, acho que 1 minuto para as considerações finais. E então, pode encerrar orando. Amém. Eu que agradeço, pastor Júlio. Foi um prazer enorme. Olha, muita alegria, viu? Muita alegria mesmo. Um grande abraço para todos aí. E se a gente não atingiu a expectativa aí de alguns que nos assistiram, olha, nos perdoe. E seguinte, estou sempre aberto. O Wesley ali que está participando falou assim: pastor, vem ministrar aqui. Olha, eu estou aberto, assim que puder. É só mandar um convite e a gente está junto. Vamos fazer uma live aí, vamos fazer alguma coisa junto. Viu? Muito obrigado. Deixa eu orar para a gente não perder o tempo que nos resta. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos ao Teu nome e bendizemos a Ti. Muito obrigado pelo Teu amor e graça. Obrigado pela amizade que construo com o Teu filho, pastor Júlio. Obrigado por aqueles que nos assistiram. Obrigado por tudo que aconteceu. Queremos sempre trilhar o caminho da santidade e do amor. Por isso, nos colocamos na sua total dependência. Encha-nos, ó Deus, com Teu Espírito, a fim de termos um avivamento para o nosso país, nossa denominação, nossas igrejas, nossos amigos, nossa sociedade, Pai, no nome de Jesus, e assim possamos trilhar esse caminho até que o Senhor volte. No nome de Jesus Cristo nós pedimos a Tua bênção. Amém, amém. Amém. Eu acho que valeu, meu mano. Deve ter em torno de 1 minutinho para encerrar. Bom, um abraço a todos. Se Deus quiser, a gente ainda vai estar, quem sabe, trabalhando num projeto aí futuro. O irmão estava pensando aqui
Deus aqui me iluminando numa espécie de manual É, para o ministro da atualidade, John Wesleyano, né? Quem sabe pensar manda ver. nessa possibilidade de fazer alguns apontamentos, alguns ajustes, linkando com essas obras e outras que existem, para causar impacto mesmo, para quando a pessoa pegar, o aluno pegar, ele ver, caramba, eu estava com sede, com a boca seca, e estava com um barril de água aqui do lado aqui para saciar, e não sabia como abrir e tirar a tampa. Que possamos ajudar eles a tirarem a tampa, para que eles possam verdade. ver a riqueza que está descortinada. Que na nossa época era tão difícil, né, pastor, buscar material farto. Hoje a gente tem tanta referência, né? Tem até os livros que o irmão citou e alguns outros livros. Tem Sim. até online, PDF, que a gente pode entrar. Tem muita coisa em PDF, tem muita coisa de graça aí na internet. Pode buscar. Olha, eu tenho um número de material de PDF de graça. O pessoal pode fazer pesquisa à vontade, que está um campo aberto aí para todos. Uhum. E espero que essa amizade seja promissora. Estamos nos conhecendo agora, mas a gente vai encurtar, estreitar os laços. O pastor Carlos Coutinho, toda vez que eu falo com ele, pastor, me passa mais um livro. Aí ele me passa mais um livro, eu vou lá e começo a ler. Eu acabo de ler, peço outro para ele. E assim Coutinho, eu vou mantendo ativo. É uma maravilha. E assim a gente busca, né? Apesar da gente estar, às vezes, vivendo uma realidade que o brasileiro não é muito dado à leitura, as estatísticas são alarmantes para baixo, né? Teria que ser para cima, mas a gente procura se esforçar para fazer o melhor e aí poder contribuir. Então comece exercitando a leitura, amado ouvinte, 15 minutinhos por dia, vai chegar uma hora que teu cérebro vai sentir falta e vai querer 1 hora, vai querer 2, e aí você vai querer até ficar um dia inteiro lendo. Mas que possa ser leitura que venha te instruir e, sobretudo, com base, que venha nortear o caminho da sua formação. Agradeço a todos, agradeço ao pastor Eli, muito obrigado, um abraço extensivo a todos os amigos, a toda a vossa família, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. A paz do Senhor, meu pastor. Fique com Deus. Paz. Paz.